Meus caros seguidores, existe reencarnação? Como o cristianismo vê o tema? Afinal, o que é reencarnação? Isso é exclusividade do espiritismo? É uma pergunta que às vezes alguém que não conhece a doutrina nos perguntam, né? Então, nós só dizemos o seguinte: o espiritismo surgiu em 1857, depois de Cristo, obviamente, com Allan Kardec, na França. De lá para cá, todos os espíritas e todos aqueles que professam e que acatam a teoria da doutrina espírita concordam que existe o processo de reencarnação, ou seja, uma alma, um espírito que habita entre nós, que somos nós hoje, amanhã estará novamente noutro corpo, noutra vida, porque o processo de reencarnação é uma lei natural da vida. Não é exclusividade do espiritismo. O espiritismo, ele é religião? Sim, mas antes de ser religião, ele é ciência, ele é filosofia. Depois é que apareceu a religiosidade com a publicação do livro O Evangelho segundo o Espiritismo, em 1864. Bom, existem muitas religiões que são reencarnacionistas. Elas acreditam, elas preconizam a reencarnação, não é? E muitas, todas elas antes de Cristo. Por exemplo, né? Nós vamos falar do judaísmo, que ele surgiu 1200 anos antes de Cristo. Os judeus já concordavam com o processo reencarnatório no passado. Existem vertentes que às vezes questionam, mas no íntimo, né, nos princípios judaicos, no Talmud, estão claros pelos profetas que o processo de reencarnação é normal. O hinduísmo na Índia, o budismo na Índia e na China, o jainismo, o hinduísmo, por exemplo, ele surgiu em 1500 a.C. Já se fala, é plenamente aceitável a reencarnação. O budismo também, 500 anos antes de Cristo. O jainismo, 500 anos antes de Cristo. O sikhismo, 1469 depois de Cristo, outra religião oriental. Então, várias dessas religiões estão no Oriente. E nós sabemos hoje que o mundo terreno, o planeta Terra, possui cerca de 8 bilhões de pessoas. Só ali na China e na Índia nós temos mais de 3 bilhões de pessoas. E lá, quase 100% da população aceita o budismo e o hinduísmo, né? E com isso, 3 bilhões de pessoas, né, já são afeitas e aceitam plenamente o processo de reencarnação, como o jainismo também e o sikhismo. Fora outras doutrinas que existem por aí. O taoísmo também na China, ele é datado de 400 anos antes de Cristo. O confucionismo também, 550 anos antes de Cristo, também são religiões ou filosofias que adotam e que acatam a ideia da reencarnação. O espírito, esse é eterno, esse não muda, mas ele pode mudar, pode viver noutro corpo futuramente, né? Depois que ele saiu desse corpo aqui. A palavra ressurreição, que vem muito escrito no Antigo Testamento, no Novo Testamento, ela vem do hebraico e se pronuncia tekiat, né? Essa palavra tekiat é usada no Antigo Testamento da Bíblia hebraica para se referir à ressurreição dos mortos, à vida após a morte ou ao despertar dos mortos para a vida. Ela deriva de uma raiz pronunciada como Shia, né, que significa viver ou ter vida. Então, essa palavra, etimologicamente, ela é explicada dessa forma. Na teologia hebraica, a ressurreição
ela é vista como um ato divino de restauração, de renovação, onde Deus traz os mortos de volta à vida. Essa crença é encontrada em várias passagens do Antigo Testamento. Por exemplo, lá em Daniel, capítulo 12 e versículo 2, ele fala claramente dessa ressurreição no Antigo Testamento. Em suma, a palavra tekiat do hebraico se refere à ressurreição, expressando a ideia de uma restauração da vida após a morte, conforme descrito no contexto da teologia das escrituras hebraicas, né? Entretanto, o catolicismo, quando surgiu em 312 d.C. com o imperador Constantino, o islamismo, que surgiu em 610 d.C., o protestantismo em 1517, né? Eles criaram uma teoria do juízo final, e esse juízo final é expresso da seguinte forma: os indivíduos têm uma única vida terrena e após a morte eles enfrentam o julgamento divino e seguem para a vida eterna do céu ou no inferno, de acordo com as suas ações e fé durante a vida. A ressurreição também é um conceito importante do cristianismo, mas difere da reencarnação, né? A ressurreição se refere à crença na ressurreição física dos mortos, no fim dos tempos, quando Jesus Cristo retornará e os crentes serão ressuscitados para a vida eterna no inferno ou no céu. Então, o indivíduo ou ele vai ficar eternamente no céu ou eternamente no inferno. E subentende e criaram essa ideia de que essa ressurreição é em corpo material. Quando Constantino criou o catolicismo, ele instituiu uma oração chamada credo, né? Isso no concílio de Nicéia, no ano 325. E esse chamado credo niceno foi adotado no primeiro concílio de Nicéia, né? E ali no texto da oração do credo, dizia assim: creio na ressurreição da carne. O que é isso? Entendia-se no passado que a carne voltaria, o corpo de carne voltaria a viver. Isso nós sabemos que é impossível, porque já entrou no processo as células já entraram no processo de putrefação, de decomposição, não volta. E algumas outras seitas advindas aí mudaram um pouquinho o texto do credo e puseram assim: creio na ressurreição dos mortos. Aí sim, já ficou um pouco melhor, um pouco mais entendido. Na verdade, a reencarnação é uma verdadeira ressurreição, pois o espírito ressurge ou ressuscita no novo corpo criado por ele. Nós podemos inclusive dizer que, se a gente procurar no dicionário a palavra ressurreição, teria como sinônimo ato ou efeito de ressurgir, retorno à vida. E essa palavra ressurreição foi muito utilizada no Novo Testamento. Se a gente olhar no João capítulo 3, versículo de 1 a 12, na primeira carta aos Coríntios de Paulo, no capítulo 15, versículo 43 e 44, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo 7 a 15, na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, versículo 18, no Apocalipse de João, capítulo 20, versículo 4, entre outras, essas que eu lembrei agora, né? Então a gente tem a certeza que a vida continua, que não existe morte definitiva e que nós podemos reviver no plano espiritual e depois de um tempo nós poderemos também voltar na carne num outro corpo. Por exemplo, o Wildomar vai sumir, vai desaparecer, vai acabar, nunca mais, uma vez só é o Wildomar. Só que o espírito que viveu o Wildomar, esse continua, esse vai continuar eternamente espírito e pode voltar aqui, pode viver novamente aqui na terra, né? Como pode também reviver em outros mundos, obviamente mais evoluídos do que a terra, mas nós temos essa certeza e essa convicção.